1. Para nosotros, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Salve, amizades! Aqui é Matheus Ferreira e esse é seu Germinalcast, o podcast que germina a revolução. Primeiro, Leituras Libertárias. A gente vai falar sobre uma obra do Enrico Malatesta e um pouco da vida dele. Enrico Malatesta foi um teórico e militante anarquista. Ele nasceu na Itália, mais precisamente em Santa Maria Capua Vetere, não sei se é assim que lê, porque não tem acento, em 4 de dezembro de 1853. Ele foi um dos principais teóricos do anarquismo, continuando o trabalho dos teóricos clássicos. Ele é um teórico clássico do anarquismo, mas teve outros antes dele, tá? Por exemplo, Bakunin, tal. Viveu mais ou menos na mesma época que o Kropotkin também. E ele foi muito importante para a construção e divulgação do anarquismo, principalmente nas Américas. Ele, apesar de ser italiano, ele foi exilado por muitos anos. Inclusive, 12 anos desse exílio ele passou na Argentina. Ele publicou vários textos. Quando ele volta para a Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, ele funda a Humanità Nova, que é foi um dos principais jornais anarquistas da época. Aí ele foi preso, né, durante a ascensão do fascismo e ele morreu em Roma em 22 de julho de 32. Inclusive eu acho que ele morreu no presídio. O livro que eu tenho dele aqui é Escritos Revolucionários, faz parte da série Estudos Libertários e foi publicado pela editora Hydra. O texto que eu separei aqui é A Organização das Massas Operárias, que ele começa na página 91 dessa edição. A Organização das Massas Operárias contra o Governo e os Patrões. Foi publicado em 1897 pelo jornal L'Agitazione, mãozinha de italiano. Nós já o repetimos. Sem organização, livre ou imposta, não pode existir sociedade. Sem organização consciente e desejada, não pode haver nem liberdade, nem garantia de que os interesses daqueles que vivem em sociedade sejam respeitados. E quem não se organiza, quem não procura a cooperação dos outros e não oferece a sua, em condições de reciprocidade e solidariedade, ai minha dicção, põe-se necessariamente em estado de inferioridade e permanece uma engrenagem inconsciente no mecanismo social que os outros acionam a seu modo, em sua vantagem. Os trabalhadores são explorados e oprimidos porque, estando desorganizados em tudo que concerne à proteção de seus interesses, são coagidos pela fome ou pela violência brutal a fazer o que os dominadores, em proveito dos quais a sociedade atual está organizada, querem. Os trabalhadores se oferecem, eles próprios, enquanto soldado e capital, à força de quem os subjuga. Nunca poderão se emancipar enquanto não tiverem encontrado na união a força moral, a força econômica e a força física que são necessárias para abater a força organizada dos opressores. Houve anarquistas, e ainda os há, que, mesmo em reconhecendo a necessidade de organização na sociedade futura e a necessidade de se organizar agora para a propaganda e para a ação, são hostis a qualquer organização que não tenha por objetivo direto a anarquia e não siga os métodos anarquistas. E alguns se afastaram de todas as organizações operárias que propunham a resistência e a melhoria das condições na ordem atual das coisas, ou se associaram com o objetivo declarado de desorganizá-las. Outros, ainda que admitindo que se podia fazer parte das associações de resistência existentes, consideraram quase uma defecção tentar organizar novas associações. Para esses camaradas, todas as forças, organizadas em um objetivo que não fosse radicalmente revolucionário, seriam talvez subtraídas à revolução. Acreditamos, ao contrário, e a experiência já nos mostrou isso muito bem, que
Seu método condenaria o movimento anarquista a uma perpétua esterilidade. Para se fazer propaganda, é preciso estar no meio das pessoas. É nas associações operárias que o trabalhador encontra seus camaradas, e, em princípio, aqueles que estão mais dispostos a compreender e aceitar nossas ideias. E mesmo que se quisesse fazer intensa propaganda fora das associações, isso não poderia ter efeito sensível sobre a massa operária. Excetuando um pequeno número de indivíduos mais instruídos e capazes de reflexões abstratas e de entusiasmos teóricos, o operário não pode chegar de uma vez só à anarquia. Para se tornar anarquista de modo sério, e não somente de nome, é preciso que comece a sentir a solidariedade que une a seus camaradas. É preciso que aprenda a cooperar com os outros na defesa dos interesses comuns e que, lutando contra os patrões, compreenda que patrões capitalistas são parasitas inúteis e que os trabalhadores poderiam assumir a administração social. Quando compreende isso, o trabalhador é anarquista, mesmo que não carregue o nome. Por outro lado, favorecer as organizações populares de todos os tipos é a consequência lógica das nossas ideias fundamentais e, assim, deveria fazer parte integrante do nosso programa. Um partido autoritário que visa controlar o povo para impor suas ideias tem interesse em que o povo permaneça massa amorfa, incapaz de agir. Pessoal, não sei se pronuncia amorfa ou amorfa, tá? Me perdoe. Incapaz de agir por si mesma e, consequentemente, sempre fácil de dominar. É lógico, portanto, que só deseja um certo nível de organização, segundo a forma que ajuda na tomada de poder. Organização eleitoral se espera atingir seu objetivo pela via legal. Organização militar se conta com a ação violenta. Nós, anarquistas, não queremos emancipar o povo, queremos que o povo se emancipe. Nós não acreditamos no fato imposto de cima pela força. Queremos que um novo mundo de vida social saia das entranhas do povo e corresponda ao grau de desenvolvimento atingido pelos homens e possa progredir à medida que os homens avançam. Uma nota aqui rapidinho, tá? Galera, esse é um texto de 1897, tá? Então, infelizmente, essa é a linguagem que o Malatesta usava. Não se tinha uma preocupação de falar, tipo, a humanidade, ou homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, tá? Espero que vocês entendam também o contexto da época, tá? Desejamos que todos os interesses e todas as opiniões encontrem, em uma organização consciente, a possibilidade de se colocar em evidência e influenciar a vida coletiva, na proporção de sua importância. Nós nos demos como objetivo lutar contra a atual organização social e destruir os obstáculos que se opõem à realização de uma nova sociedade, onde a liberdade e o bem-estar estarão assegurados a todos. Para perseguir esse objetivo, unimos em um partido e procuramos nos tornar os mais numerosos e os mais fortes, mas os outros também estão organizados em partido. Se os trabalhadores permanecessem isolados com tantas unidades diferentes uma das outras, ligadas a uma cadeia comum, se nós mesmos não estivéssemos organizados como os trabalhadores enquanto trabalhadores, não poderíamos chegar a lugar nenhum. Ou, no melhor dos casos, poderíamos apenas impor. Então não seria o triunfo da anarquia, mas o nosso. E não poderíamos mais nos dizer anarquistas, seríamos simples governantes, incapazes de fazer bem como todos os governantes. Fala-se com frequência da revolução e acredite-se por esta palavra resolver todas as dificuldades. Mas, o que deve ser? O que pode ser essa revolução a qual aspiramos? Abater os poderes constituídos e declarar extinto o direito de propriedade é desejável. Um partido pode fazê-lo, se bem que, para isso, é ainda preciso que esse partido, além das suas forças, conte com a simpatia das massas e com uma suficiente preparação da opinião pública. Todavia e depois, a vida social não admite interrupções. Durante a revolução ou a insurreição, como queiram, e imediatamente após, é preciso comer, vestir-se, viajar, imprimir, tratar dos doentes, etc. E essas coisas não se fazem por si mesmas. Hoje, o governo e os capitalistas se organizam para delas tirar proveito. Quando eles tiverem sido abatidos, será preciso que os próprios operários o façam em proveito de todos, senão verão a surgir, sob um nome ou outro, novos governantes e novos capitalistas, que foi o que aconteceu com a União Soviética.
e com toda a experiência do chamado socialismo científico ativo. E como os operários poderiam prover as necessidades urgentes se eles não estão agora habituados a se reunir e discutir juntos os interesses comuns e ainda não estão prontos, de certo modo, a aceitar a herança da velha sociedade? Em uma sociedade na qual os cerealistas e os donos de padarias tiverem perdido seus direitos de propriedade e, por conseguinte, o interesse em abastecer o mercado, será preciso, a partir do dia seguinte, encontrar nas padarias o pão necessário à alimentação do público. Quem pensará nisso se os empregados das padarias não estiverem associados e prontos a trabalhar sem os patrões, e se esperando a revolução eles não tiveram pensado de antemão em calcular as necessidades da cidade e os meios de abastecê-la? Entretanto, nós não queremos dizer que para fazer a revolução seja preciso esperar que todos os operários estejam organizados. Isso é etapismo. Seria impossível. A parte de etapismo foi um comentário meu, tá? Voltando para o texto. Seria impossível, tendo em vista as condições do proletariado e, felizmente, não necessário. Mas é preciso que, pelo menos, haja núcleos em torno dos quais as massas possam reagrupar-se rapidamente, então logo elas sejam liberadas do peso que as oprime. Se é utopia querer fazer a revolução somente quando estivermos todos prontos de acordo, é ainda mais utópico querer fazê-la sem nada e ninguém. É preciso uma medida em tudo. Enquanto esperamos, trabalhamos para que as forças conscientes e organizadas do proletariado cresçam tanto quanto seja possível. O resto virá por si só. Galera, esse foi o primeiro Leituras Libertárias. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Para quem tá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta aí o que achou, indica texto, certo? É isso. Tamo junto e até o próximo episódio.